Olá a todos, meu nome é André Paternal Castelo Dias Carneiro, sou médico do Centro Paulista de Oncologia, do CPO, Grupo Oncoclínicas, oncologista pelo Hospital Israelita Albert Einstein, oncologista do Hospital Municipal Vila Santa Catarina e membro da LACOG-GU. Em primeiro lugar, queria agradecer bastante o convite, que recebi para estar participando aqui do Oncoresidentes, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos gerais de câncer de próstata. Eu não possuo conflito de interesses para essa apresentação. E aqui é um pouquinho da agenda, do que a gente vai estar discutindo hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho de aspectos aí introdutórios, depois um pouco de epidemiologia, os fatores de risco, rastreio, screening, e finalmente a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente faz o diagnóstico, e como que a gente separa esses pacientes em grupos de risco também. Então, em primeiro lugar, um pouco de anatomia, A gente sabe que a próstata, ela está localizada na pelve, do homem, ela tem o tamanho aproximado de uma noz, e ela tem uma relação anatômica próxima com o reto e a bexiga, principalmente, o reto na região posterior e a bexiga na região superior, e claro que essas relações anatômicas são importantes e vão explicar muito dos sintomas que o paciente pode apresentar quando tem uma doença, por exemplo, localmente avançada. A função dessa glândula é produzir o sêmen, então ela produz esse sêmen que possui certas enzimas e lipídios, proteínas, íons que são essenciais para o funcionamento normal dos espermatozoides, e além disso, uma função que pouca gente sabe, mas a próstata ela também colabora no ato da ejaculação, porque ela também tem um componente de células musculares que ajudam a ejetar o sêmen. Tá? Falando um pouquinho de HPB, HPB, como a gente sabe, é a hiperplasia prostática benigna, não é uma condição maligna, isso a gente conclui pela própria nomenclatura, mas eu acho legal a gente trazer um pouquinho disso para poder entender as diferenças, sobretudo de quadro clínico. Tá? Então, a HPB, ela começa cedo, ela começa por volta dos 40 anos para o homem. Aos 80 anos, a maior parte, a grande maioria dos homens possui HPB, cerca de 80%, faz parte do processo normal de envelhecimento de todo homem, e é uma condição de proliferação do tecido glandular da próstata, do músculo liso e do tecido conjuntivo que tem dentro dessa glândula. E o mais importante, isso não é um fator de risco para câncer de próstata. Tá? Então, no passado, acreditava-se que a HPB pudesse ser alguma espécie de condição pré-maligna, hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade. Chama atenção o local em que ocorre a HPB e o local onde ocorre o câncer de próstata. Tá? Então, se a gente for observar aqui no canto esquerdo, a HPB ela é uma condição que geralmente ocorre na zona central da próstata, ou então na zona de transição. Então, tem uma relação maior com a uretra, que está passando por dentro da glândula. Tá? E o câncer de próstata, ele geralmente se desenvolve na zona periférica, ou seja, mais distante da região da uretra. E isso justifica essas diferenças do quadro clínico das duas condições. Então, na HPB, é muito mais comum o paciente ter sintomas de trato urinário, que do inglês, Lower Urinary Tract Symptoms, a gente chama de LUTS, e que podem ser irritativos ou obstrutivos. Os irritativos, eles dizem respeito ao armazenamento da urina, e eles podem ser noctúria ou uma urgência urinária, algum desconforto para urinar, que é a disúria, ou alteração na frequência urinária. E eles podem ser também obstrutivos, que são os relacionados ao ato da micção em si. Então, o jato fraco, a hesitação, o gotejamento terminal e intermitência. O câncer de próstata, por sua vez, como ele fica mais periférico na glândula, na maior parte das vezes, ele é assintomático. E quando ocorrem sintomas, o mais comum é que o homem apresente hematúria ou hematospermia. Então, a gente finaliza aqui um pouquinho da introdução, a gente falou um pouco da anatomia, da função da glândula, que é produzir o sêmen e manter o esperma com condições adequadas para que o espermatozoide permaneça vivo. Falamos das diferenças de HPB e câncer de próstata. A HPB não é um fator de risco para câncer de próstata e geralmente é mais sintomático quando a doença de próstata maligna é localizada. Se a gente comparar essas duas condições, é mais sintomático o HPB do que o câncer.
E quando a gente tem os sintomas do câncer de próstata, que é uma situação rara, geralmente ele é assintomático, mas quando esses sintomas surgem na doença localizada, ele geralmente é hematúrio. Então, migrando agora para aspectos epidemiológicos, a gente vai falar um pouco de dados do mundo e um pouco de dados do Brasil. Tá? Então, no mundo, ela é a segunda neoplasia mais comum em homens. Tá? Então, aqui a gente está falando especificamente de homens. E, em relação à mortalidade, ela no mundo, ela não é a segunda que mais mata, como a gente vai ver no Brasil. Né? Próximo slide, vocês vão ver que no Brasil ela é a segunda que mais mata homens. A gente observando dados do mundo, ela fica a próstata por volta de quinto lugar, quarto, sexto lugar, enfim. Nos Estados Unidos, ela também não é o segundo tumor que mais mata, ela está em quarto lugar. Então, existem algumas diferenças. Tá? E aqui, se a gente observar os dados do Brasil, você vê que ela é a neoplasia mais incidente em homens, e em relação à mortalidade, ela é a segunda que mais mata, fica atrás apenas do câncer de pulmão. Tem esse estudo bastante interessante, né, que na realidade eles levantaram dados de diversos estudos, quase 30 estudos foram incluídos, estudos de séries de autópsias. Então, eles basicamente avaliavam a próstata, né, no momento das autópsias dos pacientes e foram levantando aqueles que não tinham sintomas de câncer de próstata e avaliando quem que tinha um achado histológico aí pós-mortem de neoplasia maligna da próstata. E os números, eles impressionam. Então, se a gente pega homens com cerca de 55 anos, aproximadamente 30% deles tiveram como um achado incidental da autópsia a neoplasia maligna. Né? E, claro, como era de se esperar, quando a gente avalia uma população mais idosa, de cerca de 80 anos, aproximadamente 60% deles tinham como achado uma neoplasia maligna da próstata, ou seja, mais da metade dos homens com cerca de 80 anos vai desenvolver câncer de próstata. Então, esses foram os aspectos epidemiológicos, lembrando que no Brasil ele é o mais incidente, é o segundo que mais mata homens, e quando a gente olha os dados do mundo, ele é o segundo mais incidente, mas a mortalidade dele é um pouco menor, ele fica por volta do quinto lugar. Agora, abordando os fatores de risco, aqui a gente vê os principais fatores de risco para câncer de próstata, né, a idade, a raça e fatores genéticos. Eles, sem dúvida, são os 3 fatores que você sempre tem que ter em mente quando a gente está falando dessa neoplasia. Tá? O pico de idade é entre 65 e 74 anos. A idade média, o diagnóstico, geralmente é em torno de 66 anos. Em relação à raça, ele é um tumor que ele é mais frequente em negros. Tá? Então, se a gente olhar aqui os dados, né, do SEER, a gente vê exatamente isso que eu acabei de mencionar. Né? Conforme a idade vai aumentando a incidência, e aqui é legal que eles colocam uma avaliação pela raça, e a gente vê, então, em negros, essa incidência, a gente repara que ela é maior, e em pacientes brancos, ela é menor. Então, fatores de risco genéticos. Né? Muito se sabe já sobre algumas das mutações que são responsáveis por um aumento do risco de câncer de próstata, tá? Mas não são apenas essas mutações que levam necessariamente a um aumento do risco. Então, a história familiar de câncer de próstata, por si só, ela já gera um impacto e aumenta o risco de um paciente desenvolver câncer de próstata. Se a gente pega, por exemplo, aos 65 anos, né, pacientes que têm um irmão que tem câncer de próstata, eles têm um risco maior de desenvolver a doença, de cerca de 15%, versus apenas 5%, caso esse paciente não possua na família o irmão que tenha tido a doença. Né? E aos 75 anos, isso se torna ainda mais claro. Essa diferença ela aumenta mais. Então, aos 75 anos, caso o indivíduo tenha um irmão com câncer de próstata, o risco dele de desenvolver a doença é cerca de 30%, comparado com 12% se ele não tiver. Tá? E em relação a outros tipos de câncer, né? Se a gente pensar aí câncer de mama, que é ovário, que a gente sabe que tem bastante relação também com o câncer de próstata, isso também é verdade. Tá? E a gente sabe que a síndrome do câncer de mama e ovário hereditário
é uma das principais síndromes que geram aí um aumento do risco de desenvolvimento da neoplasia maligna de próstata. E, por fim, aquelas mutações que a gente já conhece, né, as mutações de genes de enzima de reparo, e aí entra as mutações de BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK, enfim, essas mutações, elas já são mais conhecidas, já foram identificadas como sendo associadas a um maior risco de desenvolvimento de câncer nesse cenário.